pessoal, meu nome é Sabrina, professora de matemática, e hoje a gente vai ver o conteúdo de multiplicação com os números inteiros para o sétimo ano, certo? Então vamos lá, acompanha comigo no slide, tá? Primeiro vamos definir 3 pontos, tá? O primeiro ponto é a multiplicação de 2 números inteiros positivos dá um número inteiro positivo. O que ele está dizendo? Que qualquer 2 números que eu multiplicar e eles forem positivos, que tem aquele maisinho na frente, ou quando o mais também não aparece, o meu resultado também vai dar um número inteiro positivo. Agora um exemplo, ó. Eu tenho ali mais 6 vezes, aquele pontinho é vezes, mais 4. São 2 números positivos, certo? Então, ele está dizendo que eu tenho que repetir o meu 4 6 vezes, certo? Então, eu vou repetir 6 vezes ali, ó, e somar todos eles, sem esquecer dos sinais, por isso que está entre parênteses, tá? O sinal do 4 é o mais. E aí, como está tudo mais, ele diz que tem que ser positivo. Então, a minha resposta vai ser positiva e quando eu somo todos esses 4, eu obtenho 24. Então, 6 vezes 4, 24, certo? O segundo ponto que ele diz para a gente é que a multiplicação de um número inteiro positivo por um número inteiro negativo, em qualquer ordem, resulta em um número inteiro negativo. O que ele está dizendo? Que quando eu multiplico 2 números positivos, que são os números que têm o mais na frente ou que não aparece sinal, um número positivo com um número negativo, que é o que tem o menusinho na frente, independente de quem está primeiro e quem vem depois, resulta em um número inteiro negativo. Então, sempre vai dar negativo. Agora, a gente vê um exemplo, ó. Mais 6 vezes menos 4. Mesma coisa, o 6 está pedindo para mim para repetir o 4 6 vezes. Só que o 4 acompanha um sinal de menos, então eu não posso esquecer de colocar o sinal. E vou somar isso tudo, né? Então vai ficar menos 4, mais menos 4, mais menos 4 e assim sucessivamente. É como se eu estivesse aumentando a minha dívida, percebe? Eu estou lá com uma dívida de menos 4 e vou somar mais uma dívida de 4, mais uma dívida de 4 e eu represento essa dívida com um menos, certo? E aí ele diz que eu vou resultar sempre com um número inteiro negativo. Então, vai ser igual a menos 24, tá? O terceiro e último ponto que ele fala pra gente é que a multiplicação de 2 números inteiros negativos resulta em um número inteiro positivo. O que ele está dizendo? Que a multiplicação de 2 números que são negativos sempre vai resultar no número positivo. Então, mesmo eles tendo os 2 números tendo o sinal negativo, ele vai virar positivo, tá? Então, olha aí no exemplo, ó, menos 6 vezes menos 2. Vou repetir o menos 2 6 vezes. Só que tu observa aí, ó, que o 6 também tem o menos. Então, o menos tem que permanecer ali, tá bom? E aí, quando eu somo todas essas minhas dívidas, menos 2, 2, 2, 2, eu vou obter 12. O sinal permanece ali menos, né? Porque é a minha dívida. Só que lembra do menos do 6? Então, lembra que eu falei que o menos vai mudar o que vem depois e ele vai virar o oposto dele? Então, o oposto de menos 2 é mais 2, certo? Então, esse vai ser o meu resultado. Toda vez que eu multiplico números inteiros negativos, eles viram um número inteiro positivo. E aí, a gente consegue chegar em outra conclusão, que é a regra de sinais, certo? Para a gente entender melhor a regra de sinais com os números, na multiplicação com os números inteiros, a gente vai ter que decorar isso aqui mesmo, tá? Eu coloquei ali um só para exemplificar, para vocês verem com um número, tá? Mas pode ser qualquer número acompanhando aqueles sinais. E aí ele coloca lá, ó, mais 1 vezes mais 1 igual a
A mais 1, todo mundo positivo. Sinais iguais, todo mundo positivo. Mais 1 vezes menos 1 é igual a menos 1. Lembra que ele falou sinais diferentes ia dar um número negativo? Menos 1 vezes mais 1 igual a menos 1 também. Só olhando aí que esse segundo e esse terceiro são praticamente a mesma coisa, só mudou a ordem que eu coloquei, que é o que o segundo ponto diz, que independente da ordem que eles aparecem, sempre vai dar um número negativo. E o último, menos 1 vezes menos 1, que dá igual a mais 1, que é o terceiro ponto, quando ele fala que números negativos sendo multiplicado dá um número positivo. E a gente pode concluir, assim, para generalizar essa regra, que os sinais dos números e o resultado do produto vai ser assim. Quando eu tenho sinais iguais, eu vou ter o resultado positivo. Quando eu tenho sinais diferentes, eu tenho o resultado negativo. Ok, vamos passando aqui para a gente ver um exemplo aplicando essa regra. Tá, acompanha aí comigo. Em uma prova de matemática, havia 8 questões. Cada resposta correta valia 3 pontos e cada resposta incorreta, menos 2 pontos. Patrícia acertou 5 questões e errou 3. Qual foi sua pontuação? Tá, perceba aí que das 8 questões, você ganha 3 quando acerta e você perde ponto, menos 2, o menos está representando que você vai perder esse ponto. Você perde 2 pontos por cada questão errada. Tá, como que a gente pode fazer primeiro no caso de Patrícia? Ele diz que ela acertou 5 questões, então a gente coloca 5 vezes o número o valor de cada questão, certo? Que é 3. Então, 5 vezes o 3, mais os pontos que ela errou. Sim, a gente soma. Mas ela errou 3 questões e a gente vai fazer 3 vezes menos 2. Coloca entre parênteses para não se perder. Isso vai dar igual a... Primeiro, observa que... Vou colocar aqui do lado para vocês a regrinha dos sinais que a gente viu agora, para a gente acompanhar aí, ó. Qual é o sinal do 5? Não está aparecendo sinal nenhum. Quando não aparece nenhum sinal, a gente já sabe que vai ser um mais, tá bom? Vai ser positivo. Então, é positivo vezes positivo. Vamos fazer sempre primeiro o sinal para não se perder, tá? Mais vezes mais. Na nossa regrinha ali, ó, é a primeira. E ela diz que vai dar mais. Ó, mais, já coloquei o maisinho ali. 5 vezes 3, que é 15. E aí o meu mais das minhas duas parcelas, o mais do 3 e o menos do 2. Mais vezes menos, a nossa segunda regrinha ali diz que vai dar menos, certo? Então, coloquei o menos ali, 3 vezes 2, 6. Isso vai dar igual a... Lembra, aqui a gente entra na parte da soma, né? Eu tenho 15 reais e vou lá e compro alguma coisa de 6 reais. Então, vai me sair esse 6, eu não vou ter mais esse 6. Vai resultar em 9, por quê? Porque eu tinha mais dinheiro do que eu gastei, então eu ainda tenho 9 reais, certo? Portanto, Patrícia obteve 9 pontos na prova. Muito bom aí para Patrícia. Tá, agora um outro exemplo, tá? Pra gente. Agora mais direto, só para a gente ver o jogo dos sinais. Eu vou colocar aqui do lado as regras, né, dos sinais, e a gente vai fazendo ali, ó. Na letra A, a gente tem menos 5 e menos 4. Pela regra, eu vou começar multiplicando os sinais, tá? Menos vezes menos, que é aquela última partezinha ali da nossa regra dos sinais. Vai dar mais, certo? E 5 vezes 4, que dá 20. Letra B. Menos vezes menos novamente, que é a nossa última regrinha ali. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes mais é a primeira ali, né? Vai dar mais também. E aí, eu vou para os números. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 3, 90. E aí, eu tenho um 90 positivo aí, tá bom? A letra C.
mais vezes menos, pela regrinha ali, é a segunda, né? Mais vezes menos, menos. Menos vezes mais é aquela ali que eu não circulei para vocês, ó. Menos vezes mais vai dar menos. E menos vezes mais novamente vai dar menos. E agora os números. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 4 e 7 vezes 4 vezes 2, né? 56. Então, a gente vai ter o número de menos 56, depois que a gente fez toda essa sequência. A ideia é sempre começar pelos sinais, para que não se perca. Volta aqui para mim. A ideia, gente, é sempre começar pelos sinais, porque senão você pode se perder lá no meio do caminho e confundir os sinais. Então, faz os sinais. Se tem uma sequência, pega lá o sinal, multiplica com o outro, olha a regrinha rapidinho lá, decora aquele e multiplica por outro. Fez todos os sinais, vai para os números, tá bom? E assim sucessivamente. Esse passo a passo vai fazer com que você consiga não se perder no meio do caminho. Com o tempo, tu pega o jeito e consegue fazer sem precisar sempre pensar no passo a passo, tá? E aí foi isso. A gente viu sobre multiplicação com os números inteiros. É simples e dá para conseguir praticando aí, tá? Olhem a plataforma que vai estar os exercícios lá para vocês praticarem em casa, tá bom? Depois que terminar esse vídeo. E muito obrigada por assistir essa aula.